Salve, salve pessoal, chegando com mais uma edição do Direto do Paddock, dessa vez pré-GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2020 da Fórmula 1. Mais uma vez, a gente com um programa bem rapidinho, bem expresso aqui para você ficar por dentro de todas as notícias aí do dia. Então, mais um Direto do Paddock começando com os principais fatos aí dessa quinta-feira pré-GP de Abu Dhabi. Claro, eu vou chamar aqui o Guilherme Longo, meu colega de motorsport.com, para falar um pouco das novidades que a gente tem aí no dia. E, claro, já reitero para você deixar curtida no canal, se inscrever no canal e deixar curtida no vídeo, aliás, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas, Gui, tivemos novidades importantes aí sobre transmissão da Fórmula 1, também sobre Red Bull em termos de Sérgio Pérez, George Russell. Qual que é o destaque inicial aí sobre transmissão da Fórmula 1 no Brasil de 2021 em diante? Salve, salve, Carlos. Um abraço aí para você. Todo mundo está acompanhando direto do Paddock. E, 17ª edição, quem diria no começo do ano que a gente chegaria a esse final de temporada, né? Sobre a transmissão de 2021, ainda estamos aí nessa discussão, quem vai ficar com os direitos do próximo ano, se vai continuar com o Grupo Globo, ou se vamos ter aí outros candidatos. E nisso, uma reportagem publicada no UOL coloca 2 possíveis novos candidatos, uma candidatura conjunta, na verdade. O SBT e a Disney estariam se unindo, avaliando a possibilidade de apresentar uma proposta para a Liberty Media, que consistiria basicamente com o SBT transmitindo as corridas aos domingos, enquanto a ESPN faz as vezes que hoje é do Sport TV, transmissão dos treinos livres, classificatórios e reprises do GP. Segundo a reportagem do UOL, ainda é muito embrionário, estão nos primeiros passos, mas a Liberty Media já vê isso aí com bons olhos, principalmente porque o grande objetivo da dona da Fórmula 1 com o Brasil é tentar não ter uma grande redução no tamanho da audiência, né? Vamos lembrar aí que o Brasil é a maior fatia da audiência global da Fórmula 1, responde aí por quase 1/4 do total de telespectadores anualmente. É muito importante esse mercado brasileiro para a Fórmula 1, né? Como o Gui destacou, a audiência de fato é bastante significativa, então a estratégia de comunicação da Fórmula 1 no Brasil é algo que tem que ser muito ponderado pela categoria. Não à toa a gente teve toda a discussão sobre o GP do Brasil, no fim das contas, renovação aí com o Interlagos, e agora essa discussão sobre a transmissão, né? Porque a priori o contrato da Globo, do Grupo Globo como um todo, se encerra aí no fim da atual temporada, se encerra de fato, né? A questão é ver se a Globo vai conseguir renovar ou não. Aí surge essa alternativa e a gente tem que ponderar se vale a pena para Fórmula 1 ir para uma ESPN da vida, por exemplo, né? Porque o grupo Disney está praticamente desmanchando os canais Fox Sports, e a SBT surge com uma alternativa aí na TV aberta, inclusive contratou alguns nomes vinculados aí ao esporte motor, né? O narrador Theo José como destaque. Gui, dá para pensar nessa dobradinha aí, tendo em vista a transmissão para o ano que vem? Ou ainda é um pouco bizarro pensar nas atrações da Fórmula 1 no meio da programação do SBT, por exemplo? Olha, bizarro ainda é, né? A gente está acostumado aí com a Globo, 40 anos já à frente da transmissão, então qualquer situação diferente é um pouco bizarro, levaria um tempo para a gente se acostumar. Mas pensando no lado financeiro do assunto, em termos de audiência, que é isso que a Liberty Media se preocupa mais com o Brasil, é a proposta mais próxima do ideal. Por mais que o SBT ainda esteja longe da Globo em termos de audiência, a gente está falando ainda da emissora que é a segunda em termos de audiência no Brasil, ali brigando com a Record. E você tem a ESPN, que é um dos principais canais esportivos da TV paga hoje, é um que rivaliza com a Sport TV em termos de audiência. Então, fica aí uma situação próxima do ideal. A questão é o seguinte, a Globo, ela está interessada no modelo atual, né, na negociação atual, porque os valores são inferiores. Eles estão um pouco ajustados à realidade da pandemia. Então, aí é ver o que a Globo vai fazer a partir daqui, né? Se ela vai para uma contra-oferta ou se ela vai pedir exclusividade de negociação, a ver aí como é que fica, mas estamos gravando isso hoje em 10 de dezembro, com a primeira corrida da temporada no meio de março. Temos aí menos de 4 meses para uma definição aí desse perrengue, né, envolvendo a Fórmula 1 no Brasil.
Fórmula 1 no Brasil tem dado polêmica aí nos últimos meses, né? Por conta do GP, agora por conta da transmissão também. Mas vamos ver como é que fica em TV aberta e TV fechada, né? O Gui citou bem a questão da relevância da ESPN, inclusive no âmbito do esporte a motor e da própria Fórmula 1, com alguns programas especializados na categoria máxima do automobilismo, embora a transmissão aqui no Brasil não pertença à ESPN, né? Mas, Gui, vamos para o outro destaque aí do dia, que é uma série de comentários aí de Helmut Marko sobre mercado de pilotos, né? O consultor de automobilismo da Red Bull, sempre bastante sincero, até demais às vezes, e dessa vez ele falou um pouquinho sobre Sérgio Pérez, piloto mexicano da Racing Point, que vai sair do time rosa aí no fim de 2020 e está tentando uma vaguinha na Red Bull, e também sobre o George Russell, né, o britânico que estreou pela Mercedes, foi muito bem no GP de Sakir, e também foi ventilado aí no time austríaco. O que o Marko falou sobre esses dois nomes, Gui? Para quem está acompanhando aí o Motorsport, os programas e o site ao longo da semana, viu, a gente comentou, né, sobre um rumor que tinha vindo da TV alemã, que a Red Bull estaria interessada em George Russell depois dessa exibição que ele teve no GP de Sakir. O Helmut Marko veio a público falar que não existe essa possibilidade, e ele inclusive elencou algumas razões para isso, uma delas, o envolvimento de George Russell diretamente com o Toto Wolff, não necessariamente a Mercedes, basicamente falando que é um tipo de dor de cabeça que eles não querem e que eles querem pilotos jovens que sejam da academia deles para ajudar a desenvolver. Então, se for para trazer alguém de fora, que sejam pilotos com mais experiência. E aí entra Sérgio Pérez, o grande vencedor do GP de Sakir, e, na verdade, uma constatação que a gente já vinha fazendo, uma vitória, infelizmente, não vai mudar nada nessa discussão da Red Bull sobre quem contratar para a vaga de Alex Albon, segundo o Helmut Marko. Para ele, vai ser observado, né, a temporada como um todo, a carreira, e a decisão novamente só vai ser tomada depois do GP desse final de semana. Complicada essa questão da Red Bull aí, né? Nesse meio tempo a gente também tem o alemão Nico Hülkenberg tentando essa vaguinha por fora, o Alex Albon, piloto tailandês, atual titular, também tenta ficar no carro para o ano que vem, mas a gente teve algumas novidades, inclusive do George Russell aí na coletiva dessa quinta-feira pré-GP de Abu Dhabi. O Russell falando que tem contrato com a Williams, que não tem conversa, né? Ele estava se remetendo aos comentários dele mesmo em relação a ter uma vaga na Mercedes antes de 2022, mas o piloto britânico colocou aí os pingos nos is. Interessante esse mercado de pilotos da Fórmula 1 nesse ano específico, por conta da pandemia, né? Atrasou um pouco os prazos, por outro lado, antecipou algumas decisões para antes até da disputa de temporada, né? A gente se remete, claro, ao caso do Sebastian Vettel, Alonso voltando, mas Gui, dá para pensar em que nesse primeiro momento de análise aí, chegando perto do GP de Abu Dhabi, o Pérez é o favorito para essa vaga? O Albon tem chances? Como é que está o panorama, tendo em vista que o próprio Marko já descartou o Russell? Olha, eu colocaria o Pérez como favorito na minha visão, mas olhando com a visão de Helmut Marko e Christian Horner, o Albon é o franco favorito. Eles estão fazendo de tudo para justificar a permanência do tailandês, porque eles são muito reticentes em trazer alguém de fora da academia. Para eles seria uma admissão de erro, de falar, olha, o nosso gerenciamento da academia tem um problema e a gente precisa resolver. O Helmut Marko é muito contra isso. Para ele, tudo que faz está certo e a academia não tem como errar. Até por isso a Red Bull está numa situação muito complicada agora, porque passou, né, na verdade, por uma situação muito complicada com toda a questão do Yuki Tsunoda. O Tsunoda está basicamente confirmado na AlphaTauri, só falta oficialização, mas ele ainda dependia dos pontos da superlicença. Se acontecesse alguma coisa no Bahrein e ele terminasse abaixo da 7ª posição, o que a Red Bull ia fazer? Ia ter que se virar, colocar o Kvyat por mais uma temporada, talvez rebaixar o Albon, que é uma coisa que o Christian Horner já falou que não vai fazer. Então, no momento, o Albon é sim o favorito para ficar com essa vaga, infelizmente, porque o Pérez tem sido um dos grandes destaques da temporada 2020. Um pouco injusto o Pérez, em meio a uma temporada tão boa, depois da primeira vitória dele na Fórmula 1, ficar fora do grid do ano que vem, mas o que o Gui falou é bastante importante, né? O Albon não vai ser rebaixado, porque a própria direção da Red Bull falou que ou é Red Bull em 2021, ou é banco para o piloto tailandês. Então, é um pouco complicada essa questão, e claro, o Helmut Marko figuraça aí, fazendo das suas, sempre falando das suas, né? Ele que é pródigo em declarações polêmicas, inclusive sobre pilotos de outras equipes. O Marko realmente um dos grandes personagens dessa temporada 2020 da Fórmula 1, assim como vinha sendo
nas anteriores também, né? Então a gente fica de olho aí no que vai ser da vaga da Red Bull ao lado de Max Verstappen, no fim de semana como todo o GP de Abu Dhabi, você acompanha tudo isso conosco aqui no canal, mas nesse fim de semana a gente também vai ter grande decisão de 2020 da Stock Car, né? A finalíssima da categoria máxima do automobilismo brasileiro, são 11 candidatos ao título, e a Ipiranga Racing, uma das principais equipes da Stock, marca presença em dose dupla com o Thiago Camilo e com o César Ramos na disputa pelo título. Então chegou a hora da gente passar um pouquinho num posto Ipiranga. Baixe o novo app Abastece Aí. Só ele tem cashback e quilômetros de vantagens pra valer. Tem cashback na coxinha? Sim, dinheiro de volta na coxinha. Eu abasteço com DT Klingon cashback? Pra valer. Tem cashback nos Clash? Tem. E no chocolate? E aqui? E aqui? Tem também. Ixi, até no sanduíche? Até nas compras online e muito mais. Tipo um gostinho de cashback no final, né? Exatamente. Até um quindim? Novo Abastece Aí. Posto completo com app completo, só tem lá. Um aspecto decisivo na Stock Car é o fan push, né, pessoal? Além de ajudar o piloto preferido, favorito, enfim, o público participa de uma forma direta da corrida. Então o Thiago Camilo vai chegar aqui com a gente para explicar um pouco mais sobre o que é fan push, sobre o que fazer em relação ao fan push e sobre como dar o seu voto. Vai daí, Thiago. Olá, pessoal. Olá, amigos que acompanham o motorsport.com, que acompanham a Stock Car. Vocês que gostam da categoria devem saber que a gente está prestes aí a última corrida do ano e uma decisão super importante em Interlagos, que tem 11 pilotos na disputa do título, e uma temporada atípica, né, onde a gente conseguiu, falando agora por parte da equipe, conseguiu reverter uma situação um pouco ruim no começo. Começamos o ano com dificuldades no entendimento do carro e acabou que demos a volta por cima, e principalmente nessas três últimas corridas conseguimos recuperar bastante e chegar nessa situação de líder aí para a disputa do título. Mas estou aqui hoje para falar de algo que vocês devem escutar bastante aí durante o ano, que é o botão de ultrapassagem. Muitos pilotos fazem campanha aí para ganhar essa votação do fan push ou do botão de ultrapassagem, porque acaba sendo algo às vezes decisivo na corrida. E Interlagos não vai ser diferente. Vou explicar para vocês como é que funciona o botão de ultrapassagem, para quem ainda não está por dentro. É um acionamento eletrônico que te traz mais ou menos 100 cavalos a mais de potência no carro, tá? Todos os pilotos recebem uma quantia em igualdade para o início da corrida. E o piloto que ganha essa votação do fan push aberta ao público recebe um botão de ultrapassagem a mais que os outros concorrentes. Então acaba sendo numa pista como Interlagos, que tem retas longas, em subida, pode ser que decida até o título da temporada. E por isso que eu tô aqui, para pedir essa ajuda para vocês nessa votação tão importante para nós aí nessa decisão, para chegar ao nosso objetivo final, que é a concretização desse trabalho e a conquista do título. Então é isso, espero que vocês torçam bastante aí pela nossa equipe. Eu e o meu companheiro de equipe, o César Ramos, estamos diretamente na disputa e conto com a torcida de vocês. Um grande abraço e até domingo. Então é isso, galera. Hora da decisão. Faça parte dessa disputa aí da Stock Car, participando da votação do fan push, muito importante para a corrida final da categoria. Então é só utilizar esse QR Code que está na tela. Tá falado, pessoal? Então, passados os recados aí de estoque, de Fórmula 1, principais notícias do dia, a gente vai chegando ao final desse programa, mas não se esqueça, já deixa a curtida no Direto do Paddock, como eu reiterei no começo do programa, além, claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê na próxima, valeu para você, valeu Guilherme, até a próxima, tchau, tchau.